Olá, AP, bom estar aqui com vocês. Tudo certo aí? Tudo certo. Pode começar. Ok. Vamos até às 7, né? Sim. O senhor me avisa aí, porque o senhor me conhece, né? O senhor Beleza. pode entrar aí qualquer hora. Pode mandar bala. Amém. Shalom a todos. Saudades aí dos nossos tempos juntos, mas creio que Deus fez a gente pisar no freio aí para rever muitas coisas, muitos conceitos, para aprendermos de novo, né? Muitas vezes a gente está tão agitado, tão correndo que perdemos a oportunidade de aprender um pouco mais e Deus, eu creio que Ele tem parado a igreja, né, para a igreja voltar a ouvi-lo de uma forma mais clara. E aleluia. Nós vamos conversar um pouco essa manhã a respeito de um assunto muito interessante que Deus pulsa no meu coração justamente nessa época, nesse período. E eu queria deixar só o texto lá de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, verso 27. Está escrito assim, aleluia. Vamos ler primeiro, então oramos. Palavras do nosso Messias. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Pai, por estarmos aqui, te damos graças pela nossa cobertura, te damos graças, Pai, por este dia, te dou graças por tudo que o Senhor tem feito. No nome desse Messias, no nome desse Jesus, eu oro para que o seu favor, mais uma vez, pela sua rica misericórdia, recaia sobre nós, líderes, ministros, recaia sobre os nossos sacerdotes que prestam conta das nossas almas, recaiam sobre nós que prestamos conta da alma, Senhor, de cada ovelha. A sua graça e misericórdia, Pai, enche o nosso coração agora de sabedoria, entendimento, revelação e discernimento, para que nós possamos conhecer, Pai, o Espírito que está querendo pulsar de trás, Senhor, destas letras que estão relatadas neste livro sagrado. E esse Espírito, Senhor, saindo daqui e se conectando ao nosso Espírito, produzirá vida. E essa vida é a vida abundante que o Senhor já nos liberou como promessa. Eu oro, Senhor, te dou graça fazer parte, Senhor, desta equipe, fazer parte, Senhor, deste povo. Está debaixo, Senhor, da liderança do nosso apóstolo Éder. E no nome de Jesus eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Aleluia. Hoje eu quero trazer uma palavra aí sobre esse texto de Jesus. E muitas vezes nós estamos falando aqui, mas eu acho que tá certo o áudio aí, né, Pi? A gente vai falando aqui sozinho quase, né? Mas eu acredito que está todo mundo ouvindo aí, né? Obrigado aí, apóstolo. Então vamos lá. Parece que Jesus escreve esse texto. É claro que Jesus em toda a sua fase, ele é contemporâneo, ele é atual, mas parece que ele sabe o que ele está falando para essa época. Esse texto de Jesus aqui de Mateus é um texto confrontador, porque é algo muito interessante aqui, essa palavrinha em que Jesus fala que nós temos que aprender. É o interessante que
que eu estou muito desempenhado em conseguir entender bem o que é o Evangelho da Graça e o que é o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça nos trouxe a salvação graciosa, porém, a gente não precisa aprender isso, porque isso é um presente de Deus, é um dom de Deus, para que ninguém possa se gloriar disso. Isso é uma obra consumada pelo Messias na cruz. Isso é um presente que o Filho dá, é um presente que o Pai nos deu, é um presente que já está liberado. Porém, o interessante é que Jesus manda aprender alguma coisa e esse aprender não está relacionado à salvação. Uma vez que o cristão ele é salvo, agora ele precisa dar o próximo passo, e o próximo passo já é em direção à conquista de um reino. A gente tem um reino para conquistar. Nós temos um reino para conquistar e uma vez que eu consigo entrar nessa corrida da conquista desse reino, então eu começo a adquirir os galardões, né, que são patentes no mundo dos espíritos, no reino, e a recompensa que Coríntios 3, a partir do verso 10, está querendo nos ensinar, que a recompensa desse reino é o milênio. Então, os cristãos vencedores, eles vão ter o milênio. Mas nós vemos dentro dessa massa da eclésia, da igreja como um todo, nós podemos ver que a igreja paira sobre uma atmosfera que nós não podemos ver como vencedores. É uma atmosfera, ainda mais agora nessa época, nós aí nesses últimos dias aí da Lions School, né, sobre a primeira matéria que eu, pastor Jurandir, percorremos várias cidades aí, eu tenho umas 10 cidades, sobre os fundamentos da fé, sobre o início, né? E não é o início, porque temos que aprender sobre os fundamentos da fé, porque esses fundamentos vão nos dar base para a vida toda cristã. E nós vemos que essa atmosfera, uma coisa que faz é fazer a gente enfraquecer na fé, perder a fé, faz a gente não batalhar pela fé, igual Paulo está falando aos Gálatas. E Jesus aqui, ele está falando sobre promessas, ele está falando sobre aprender dele algo, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Então Jesus ele dá uma promessa muito linda aqui, né? Uma promessa de descanso, e eu quero falar um pouco sobre essa palavra, o descanso. Amém? Porque nessa atmosfera que estamos vivendo hoje, o cristão que não aprender pela fé descansar no Senhor, não tem como não entrarmos nessa atmosfera como um túnel que suga, está sugando o crente, sugando as nossas energias, nessa atmosfera de apatia, nessa atmosfera de medo, né, de inconstância na economia, de inconstância na igreja, de inconstância na fé. Estamos aí visitando alguns irmãos aqui em Cujubim e tendo contato com outros. Estamos vendo pouca fé, tristeza, angústia, muita informação que ouvimos, né, todo dia, que são informações que colocam a gente para baixo, e não é bom muito ouvir isso, né, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que é o agente ativador da fé, da alma do homem. Então, ao contrário disso, também é verdade. Todas as vezes que eu ouço demais coisas ruins, né, então a fé não vem pelo ouvir. O que vem pelo ouvir, então, é a tristeza, é a apatia, são coisas que... Mas vamos lá, eu quero trazer uma palavra muito poderosa para você sobre descanso e eu tenho que correr aqui. Aleluia! Então, quem gosta de promessa de Deus, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente sobre o descanso de Deus. Aprenda uma coisa. Deus, ele sempre trabalha com promessas. Ele liberou mais de 2.500 promessas só na nova aliança. Agora, quem gosta de promessa? Todo mundo gosta de promessa, né? Mas só que olha uma das promessas de Jesus. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Essa promessa é muito linda. A promessa é: no mundo tereis aflições. Isso é uma promessa. Você consegue pegar isso? Jesus prometeu: no mundo vocês vão ter aflições.
Só que aí o agente ativador para mim vencer as aflições do dia é o ânimo. O ânimo é o agente ativador da minha alma. Jesus fala aqui que nós lemos para que alcanceis descanso para a vossa alma, para que a vossa alma esteja equilibrada. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa atmosfera de descanso. No Salmo 91, conhecemos muito ele, está escrito: aquele que habita no esconderijo. Essa palavra habitar é esconder, essa palavra habitar é estar debaixo das asas do Eterno. Nós precisamos achar esse lugar de descanso hoje, porque hoje o mundo está sobre essa atmosfera de medo, de incertezas, arrebatamento, anticristo, pestes, esfriamento, apostasia, o reino das trevas, que parece que está avançando. Então nós temos que achar esse ambiente de descanso. Nesse dia que se chama hoje, como diz Hebreus 4, temos que achar esse ambiente de descansar. Se não acharmos esse ambiente de paz, vai ficar muito difícil daqui para frente nós batalharmos pela nossa fé, como diz Judas no verso 3. Judas ele está falando sobre a graça comum, então o Espírito compele ele a mudar a sua carta, ele muda a carta e ele escreve, então, diligentemente eu tenho que escrever a vocês para que vocês batalhem pela vossa fé. E nós crentes precisamos batalhar pela nossa fé, e ninguém batalha pela fé de uma forma pacata, de uma forma triste, de uma atmosfera depressiva, de uma atmosfera de ansiedade. Nós temos que fugir dessas atmosferas para batalhar pela fé todos os dias. Jesus falou: no mundo tereis aflições, e essas aflições, essa atmosfera de cansaço, essa atmosfera de depressão, de medo, esse espírito terrível do medo, tem feito com que muitos cristãos nesse dia vão perder a fé. Vão perder a fé pelo cansaço de não conseguir avançar em meio à crise, pelo cansaço de desistir e não batalhar pela fé no dia que se chama hoje, pelo cansaço de não conseguir estar firme perante as circunstâncias e a circunstância faz retroceder. Então aprenda uma coisa: o cansaço é o maior ladrão de fé. Escreve isso: o cansaço é o maior ladrão de fé. E, infelizmente, talvez Deus fez a igreja parar, colocou a gente dentro de casa, mas dentro de casa não para descansar, para aprendermos a batalhar pela fé. Eu conheço cristãos que já conversamos ontem com um que não consegue sair mais de casa, mas porque já está num quadro depressivo, não consegue sair do sofá, não consegue fazer mais comida, não consegue limpar a casa. Nós estamos dentro de casa para batalhar pela fé, para aprender a batalhar pela fé novamente. O maior cansaço chama-se desânimo, e o cansaço ele rouba. Só vou falar uma pessoa aqui e você vai entender. Esaú chegou cansado da caça, e por ele ter chegado cansado, esse cansaço fez ele não conseguir ter o foco na primogenitura. Então ele pega a primogenitura e dá de bandeja para Jacó, dá de bandeja para o seu irmão. Isso aqui depois vai causar um terrível transtorno, mas nunca mais Esaú vai conseguir pegar de volta o que ele perdeu por causa do cansaço. O cansaço, essa crise de ansiedade. Então é muito importante que hoje você ache esse lugar de descanso. Esse lugar de descanso, só para você saber que não tem muito tempo para discorrer sobre isso. Esse lugar de descanso, conforme Hebreus 4, leia lá hoje, Hebreus 4, esse lugar de descanso chama-se Jesus. Jesus é esse lugar, Jesus é também relatado nesse texto em Hebreus 4, como lugar de descanso, o sétimo dia. Aqui é um código moral espetacular. Aqui ele está falando: olha, alcançarei, ache esse lugar de descanso para que você
possa achar descanso para a vossa alma, para habitar com a sua alma nesse ambiente. E alma, se você não sabe, é quem você é. A alma é o seu ser. A alma é o agente ativador que vai fazer você pender para as coisas do espírito ou as coisas da carne. A alma é o que você é, uma alma vivente. Dentro da sua alma, esse lugar santo, existe uma menorá, e dentro da sua alma tem que brilhar hoje 7 Espíritos de Deus, as 7 chamas da menorá. Do lado direito da sua alma está a mesa dos pães ázimos, os pães sem fermento, os 12 pães, o pão da presença, em que o sacerdote não pode comer o pão de amanhã, ele tem que comer o de hoje, porque hoje Deus supre tudo que você precisa, e amanhã você tem que confiar que esse ambiente de descanso vai prover para você de novo. E você não pode entrar em crises de ansiedade, porque o dia de amanhã Deus já está lá, você não, mas Deus já está neste dia, Ele é esse dia. Então, se eu saio desse dia de hoje, entro amanhã, então eu sei que eu estou no descanso, estou em Jesus. Não deixe o cansaço te roubar esse ambiente chamado Cristo. Encontrarei descanso para as vossas almas. Nós líderes, apóstolo Éder, temos uma grande dificuldade de descansar. Por causa não das cargas, porque cargas é bom, e nós temos as nossas cargas. Só que nós muitas das vezes queremos carregar sobrecargas, e nós não precisamos carregar sobrecargas. Elas nos cansam, elas nos fazem a gente andar como devia. Eu mexo com topografia também, estou trabalhando bastante aqui na região do Cujubim. Então, eu carrego uma bolsa, esses dias me deram uma conta para carregar 800 metros no mato. Eu andei 100 metros, tive que parar, jogar no chão, descansar, porque a sobrecarga nos cansa. A gente tenta levar cargas, muitas das vezes sobrecarga, mas nós não precisamos, temos que descansar. E por isso que Jesus fala, aprenda de mim. Enquanto a gente não aprender, irmãos, nós vamos continuar cansados com essa sobrecarga, não aprendendo muito. Eu quero só partir para o final agora, para te dar um código muito legal sobre isso daqui. Muito forte sobre isso daqui. Nós precisamos achar esse ambiente de descanso, de shalom. Amém? Então, aprenda de mim. Então, Jesus ele vai dar uma aula prática estrondosa sobre esse aprender. E se você pegar isso aqui, nós vamos sair daqui descansados no Senhor e para vencer. Porque esse descanso não é um descanso, não é um descanso que você está na retaguarda, não é um descanso passivo. Não, esse descanso é justamente para te dar poder, para que você esteja ativo para conquistar o reino, para que você esteja ativo na batalha. Você precisa estar descansado para a batalha. E o texto de Marcos 4, anote aí depois, passe lá, Marcos 4, verso 35. Esse texto aqui é fantástico, é uma aula prática. É uma aula prática do poder que tem aquele que descansa. Pega lá esse código para você ver que forte é isso. Jesus, então, ele estava agora prestes a dar uma aula prática para os discípulos. Você conhece a história. Ele está ali no mar, à beira do mar, pregando, ensinando, e agora ele vai atravessar o mar com os discípulos rumo a Gadara. Ele vai rumo a Gadara. Então, Jesus fala, já é tarde. Pega esse código, já é tarde. Já que é tarde, eu vou tirar vocês, discípulos, do meio da multidão. Porque já é tarde. E agora eu tenho que dar uma aula prática para vocês, porque nós temos que ir para Gadara. Vamos para a aula prática. Então, preste atenção, muitas das vezes. Para alguns já é tarde, já está na hora de avançar, já está na hora de ir para as aulas práticas do discipulado. Já é tarde para você ficar só aí aprendendo. Vamos para a aula prática. Jesus tira os discípulos só de ouvir ali no meio da multidão e agora coloca eles num barco e fala, já é tarde, vamos para a aula prática. Preciso elevar vocês de nível. Preciso ensinar algo a vocês que eu não posso ensinar à multidão, porque vocês me foram entregues por meu pai. Meu pai escolheu vocês no meio da multidão. Eu tenho um reino para entregar para vocês, então eu tenho que levar vocês a uma aula prática.
Então agora Jesus fala, passemos para outra banda, e vocês conhecem o texto. Então agora eles vão passar para outra banda, a palavra profética daquele que é o descanso, daquele que é o Shabat, ele diz assim, passemos. Se eles acreditaram nisso, então não importa o que acontecer nesse ambiente de trajetória, eu tenho que crer pela fé que vai passar. E Jesus disse, passemos para outra banda. Então vai dar certo. Mas só que agora eles não sabem da aula prática, e vai ter uma aula prática agora. Né? Então nós precisamos, em meio às circunstâncias, aprender a entrar nesse ambiente de descanso, porque não existe eu aprender de Jesus sem aula prática. Para você aprender de Jesus, precisamos das aulas práticas. Eu creio que nós estamos nessas aulas aí já há algum tempo, e nós não podemos ficar retrocedendo e reprovando. Jesus quer levar. Então, em nome de Jesus, vamos lá. Passamos. Então, em Marcos 5, né, eles agora vão para Gadara. E preste atenção, eles estão ali no capítulo 4 de Marcos, nessa trajetória. Perdão, tem alguém ligando para mim aqui, um desavisado. Agora, eles estão na trajetória. Pega esse código aí. O rapaz vai ficar ligando para mim. Vamos lá, só para... Ele está me esperando hoje para a gente ir para o mato, mas vai dar certo. Vamos lá. Passemos para a outra margem. Então, em Marcos 5, interessante, lá no verso 38, você sabe que vai acontecer ali o encontro de Jesus, né, com um endemoniado que está lá em Gadara. Então, no capítulo 4, ele vai estar entre uma tempestade, e a tempestade vai quase virar o barco. E quase virando o barco, os discípulos, quando veem que não conseguem mais controlar essa situação, eles vão então atrás de Jesus. E Jesus está onde? Jesus está lá na popa do barco, dormindo. A palavra original é descansando. Então preste atenção, meu irmão. Os demônios de Gadara, o principado de Gadara já sabia que Jesus ia para lá. E Jesus sabia que tinha um encontro com o gadareno, com o principado de Gadara, com uma legião. E o fato de Jesus saber disso, então agora ele descansa. Então o fato de mim, de você aprender a descansar em Cristo, vai nos dar poder e autoridade para enfrentar principados, legiões. Preste atenção nisso. Quando as ondas, a Bíblia chama de vento e a Bíblia chama de ondas, mas aquilo era a legião, era o principado de Gadara que foi lá afrontar Jesus no meio do caminho, porque não queria que Jesus chegasse até onde ele tinha que chegar. Por isso que Jesus, quando ele levanta, ele então vai dar uma ordem não ao vento e não ao mar, ele dá uma ordem ao principado, porque ele fala, cala-te e aquieta-te. Ele não está conversando com vento nem com água, ele está conversando com o principado de Gadara. E ele tem essa autoridade, porque porque a gente fica achando que é vento. A gente fica achando que é coronavírus, a gente fica achando que são ondas. E quem fica achando que é onda, vento e esses negócios, não consegue ter o discernimento que é um principado que está incomodando. E você tem que dar ordem a ele. Mas só que Jesus tem essa autoridade de dar ordem a esse principado porque ele está no ambiente de descanso. Ele é o próprio descanso. Então, em nome de Jesus, em meio a essa pandemia, em meio a essa atmosfera de medo, em nome de Jesus, que essa manhã esse Cristo que tem uma palavra, que esse Espírito dessa palavra faça eu e você a aprender, a descansar. E uma vez que eu estou descansado na minha alma, eu tenho autoridade, eu recebo poder. Recebo poder para dar ordem a principados que estão trazendo ventos impetuosos, que
estão trazendo ondas para afundar o nosso barco. Então, em nome de Jesus, eu descansar faz com que eu tenha autocontrole em meio às tempestades, faz que eu tenha um domínio próprio em meio às tempestades. Eu tenho que aprender a descansar em Jesus. E estamos numa aula prática, e não é em Cujubim, não é em Ariquemes, não é em Rondônia, não é em Brasil. É no mundo. Deus está colocando uma igreja numa aula prática. Porque eu creio que Jesus, no arrebatamento, primeiro, ele vem buscar a colheita da primícia. E a colheita da primícia chama-se vencedores. No meio da multidão de salvos, Jesus vai buscar alguns vencedores, que é a colheita da primícia, porque já estão prontos, já estão maduros, já são preparados, porque em meio às tempestades eles souberam dar ordem ao vento, dar ordem às ondas. Então eles têm autoridade sobre principados, e eles então estão preparados, e Jesus vai pegar essa colheita da primícia e ele vai apresentar ao Eterno como a primícia da igreja. Pessoas preparadas que estão batalhando pela fé. Batalhando pela fé. O descanso aqui foi primordial para Jesus vencer o principado de Gadara. Quando ele pisa no território de Gadara, o principado tem que se ajoelhar aos pés dele. Porque ele está descansado. Os discípulos não estão entendendo nada, mas só que eles estão perante uma aula prática. Muitas das vezes eu também não entendo nada do que o apóstolo Éder fala, o apóstolo José fala, mas eu creio que estamos em aulas práticas. Então, pegue isso, fique firme. Fique firme, não vamos parar, não vamos retroceder. Estamos perante essas aulas, amém? Não vamos parar, estamos numa aula aí prática, estamos dentro de casa, então acredite nesta palavra e ache descanso para a sua alma hoje, em nome de Jesus. Jesus, ele está ensinando, e no meio de uma grande tempestade ele está descansando, no meio de uma circunstância terrível, ele está descansando. Jesus nunca perdeu uma oportunidade, porque Jesus sempre descansou. Por isso que ele diz para você, aprenda. Então a palavra é, precisamos aprender como descansar, assim como Jesus descansou. Esse descanso, repito para você, não é um ambiente de apatia, não é um ambiente de passividade, não. Pelo contrário, esse descanso é para te dar poder, gerar poder, para você apontar o dedo a ventos, para apontar o dedo às ondas querendo derrubar o seu barco, afundar, encher de água. Mas não são isso, são principados. E apontar o dedo e falar assim, aqui não. Cala-te, aquieta-te. Em nome de Jesus, você recebe esse poder e começa a dar ordem a esses ventos que estão te incomodando, essas ondas que estão querendo afundar e fazer você parar. Não está querendo deixar você avançar. Mas em nome de Jesus, vamos aprender de Jesus um pouco mais hoje. Vamos estar preparados para que nós possamos cumprir também o nosso destino, assim como Jesus cumpriu o dele de uma forma maestral. Em nome de Jesus, uma palavrinha para o nosso coração. É isso que eu tenho, apóstolo. O rapaz está me ligando aqui, agora eu vou trabalhar. Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui nessa oportunidade. Obrigado aí, gente. O meu telefone já deu 7 horas e isso é um milagre. Amém, querido, amém. Boa palavra, vamos aprender a descansar. Vamos orar um pouco, ainda tem aí 2, 3 minutos. Amém? Vamos orar e aí está com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai. O descanso veio, Senhor, na forma do Cristo, que nós cremos que é o nosso Jesus. Ele veio como um código, Senhor, sabático, mas os judeus não reconheceram isso e não conseguiram entrar em Jesus. E Hebreus fala que nós não podemos entrar nesse mesmo exemplo de desobediência. Mas no dia que se chama hoje, procuremos com diligência e dedicação entrar neste dia, para que nós possamos não errar também. Em nome de Jesus, Pai, me ensine aos meus irmãos. Me ensine aos irmãos. Eu sei que nós estamos aí aprendendo, mas nos ajude nesse aprendizado.
Porque sempre quando estamos aprendendo, o professor muitas das vezes nos ensina e nos dá algumas regras, alguns códigos que deixam mais fácil completar a tarefa. Então, em nome de Jesus, Pai, nessas tarefas difíceis, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, como um bom professor. Porque nós precisamos aprender do Senhor a entrar nesse descanso. E assim, Pai, cumprir com as nossas tarefas, cumprir com o nosso desígnio, cumprir com os nossos projetos, cumprir com o nosso sacerdócio, cumprir com o nosso ministério. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Ajude, Senhor, a igreja, ajude nós ministros, ajude, Senhor, os nossos sacerdotes, ajude, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que agora, em nome de Jesus, a minha alma, que está sujeita a um código espiritual, em nome de Jesus, alma, entre neste ambiente de descanso agora. Assim como Jesus deu um código, deu um comando à minha alma, aquieta-te e entre nesse ambiente de descanso, no nome de Jesus. Entre neste código sabático, entre nesse 7º dia, entre em Jesus agora, em nome de Jesus. E receba poder neste ambiente de descanso, para começar a dar ordem a principados, para começar a dar ordem a potestades, a tronos, a soberanias, a domínios das trevas, em nome de Jesus. Que o Espírito da palavra entre no seu espírito agora e te traga vida no espírito, em nome de Jesus. E essa vida vai vir recheada de abundância, em nome de Jesus. E nós dizemos amém, e que assim seja. Que assim seja, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, apóstolo. Amém. Que o Eterno abençoe. Bom dia para os irmãos. Amém. Amém. Bom dia para todo mundo. Vocês fiquem com essa palavra e que o Eterno possa trazer ricas bênçãos. Bom trabalho para todos. Deus abençoe.